Olá, gente, vamos para a aula 02 agora, né? A gente vai falar hoje, o objetivo da aula 02 é justamente definir as características de um objeto. Então vamos definir, vamos saber como fazer isso em Java. Para tanto, vamos criar um novo projeto, Java Project, chamado aula 02, ok, finish. Tá aqui a minha aula 02, e nessa minha aula 02 já vou criar minha primeira classe. Nem sala de aula, não sei se vocês se lembram, nós definimos a classe cliente. Então, a partir de agora, vamos definir a classe cliente. Essa classe cliente, eu estou começando a explicar para o computador que é um cliente. Eu preciso definir quais são as características do cliente. Então, o que a gente pode definir que o cliente tem? O cliente pode ter nome, o cliente pode ter endereço, o cliente pode ter data de nascimento, o cliente pode ter renda familiar, cliente pode ter CPF, cliente também tem telefone. Essas seriam as características do cliente. Legal, né, gente? Mas vocês perceberam que está cheio de vermelhinho aí, tem muita coisa errada. Primeiro, eu preciso definir as características, nada mais são do que as variáveis membro dessa classe, né? São os atributos. Então a gente tem que começar a definir os atributos, que é a mesma coisa que variáveis membros, né? Variáveis membros da classe. E como são variáveis, eu preciso definir o tipo dessa variável e o nome da variável. Qual é o tipo da variável nome? String nome. Perfeito. E ao final de uma declaração, ponto e vírgula. Endereço, qual o tipo? String endereço. Ponto e vírgula. Só que a gente recomenda, gente, não utilizar caracteres especiais. Então, em vez de ser endereço, coloque endereco. Data de nascimento, vamos definir string também, tá? Só que a gente não pode ter variáveis com espaço no meio. Então a gente vai ter que juntar data de nascimento. Só que fica difícil a gente identificar que palavra é essa. A gente não tem separação, né? Antigamente, pelo menos, nós tínhamos o espaço. Então, uma ideia, e é padrão de projeto fazer isso, é colocar as primeiras letras maiúsculas, né? Data de nascimento. Só na segunda palavra em diante. A primeira, gente, como é o nome de características, obrigatoriamente tem que estar em minúsculo. O que o pessoal costuma também é tirar essas preposições que juntam as palavras, né? Então ficaria data nascimento também. Renda familiar é o tipo double. Então renda, tira o espaço, coloca o F maiúsculo, perfeito. CPF do tipo string. A professor, o CPF não tem só número. Já foi falado em sala de aula, não sei se vocês se lembram, né, que o CPF é um número muito grande, pode ter aqueles pontos e traços e acaba se transformando em uma string, assim como o telefone. Então, gente, finalizando nossa classe aqui, nós acabamos de definir as características da classe cliente. Então, cliente, quais são as características? O cliente tem nome, tem endereço, tem data de nascimento, tem renda familiar, CPF e telefone. Pronto, finalizamos aí agora. Depois da classe criada, o que a gente precisa? Criar um programa que utilize essa classe. Então vamos lá, em cima do projeto aula 02, adicionar uma nova classe. E essa classe, chamada aula 02, vai ter o Public Static Void Main, vai ser a classe de execução, a classe principal. Perfeito, aqui está a nossa classe aula 02. Bem, na nossa classe aula 02, vamos definir então o cliente. Cliente recebe new cliente. Puxa, muito legal, muito fácil. Então, cliente, gente, é um objeto do tipo cliente. Por o cliente ser do tipo cliente, ele tem todas as características que o cliente tem. Por exemplo, o cliente tem nome, cliente tem endereço, cliente tem data de nascimento, ele até aparece aí para você, olha que legal, só dá um enter e já termina.
01 do 01 de 2000. O cliente tem renda familiar. Opa, esqueci o ponto. Então, uma coisa interessante, você pode escolher aqui dentro dessa lista. Uma coisa interessante, gente, é que para você acessar as características do cliente, basta colocar o ponto que ele mostra quais são as características que ele tem. Então, esse cliente tem uma renda de R$ 1.300. O cliente tem um CPF 123345678-99. E o nosso cliente tem telefone. Tá aí, gente, como nós utilizaríamos a classe cliente, que agora o computador já sabe que é um cliente. A gente definiu um objeto daquilo que dá ideia do que seria um cliente. A gente sabe que o cliente tem nome, endereço, data de nascimento, renda, CPF, telefone, e nós acabamos de preencher as informações desse objeto. Puxa, legal mesmo, ficou do jeito que a gente estava querendo. Só que tem um carinha no Java que chama padrões de projeto, gente. A gente fez uma maneira só para explicar para vocês o que é característica, como definir os atributos. Mas no padrão de projeto Java, a primeira coisa que eles falam é: esses atributos têm que estar protegidos, eles não podem ter qualquer informação. A gente tem que proteger ele de alguma maneira, né, para eles não receberem valores inválidos. Por quê? Se eles receberem valores inválidos, toda essa classe cliente, todo objeto vai ficar com um estado inconsistente, né? Aquele estado, imagina um cliente cuja renda familiar é -1.000. Não existe renda familiar -1.000. Ele tem que ter pelo menos uma renda familiar mínima, mesmo que seja 0. Então, eu preciso garantir que o objeto nunca vai ter um estado inconsistente. E uma das maneiras é utilizando esse tipo de padrão, né? Definindo que todos os atributos são privados. Bem, se eles são privados, quer dizer que ninguém pode acessar eles. Nem esse pessoal agora eu não consigo mais acessar. Tá dando erro o meu programa, né? Eu não consigo mais acessar a característica nome do meu objeto cliente. Eu não consigo acessar a característica renda familiar do meu objeto cliente. Eu tenho que criar um mecanismo para poder fornecer esse acesso. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos criar os métodos get e os métodos setters, assim como a gente já viu em sala de aula. Para cada atributo desse, nós vamos criar um get e um set. E como é que é o modelo de criação de get set? Então vamos criar agora o getter setter do nome, né, do atributo nome. Bem, os getters são públicos. Ele tem o mesmo tipo do atributo que ele quer definir, que ele tem que dar acesso, né? E tem, no caso get, a palavra get na frente e o atributo que ele vai buscar, que ele vai manipular. Esse aqui, então, nós estamos definindo o get para esse atributo nome. Por padrão, ele vai retornar o próprio atributo. Agora vamos definir o set. Public. O set sempre vai ser void. Set com a palavra, em vez de ser no get com a palavra get, no set a palavra é set, lógico, né? E vou passar como parâmetro o valor que eu quero setar, e tem que ser do mesmo tipo. Nome recebe valor. Gente, vamos explicar aqui. Este aqui é o atributo nome. Para o atributo nome eu fiz um get nome e um set nome. A estrutura do get é essa. Tem que começar com público.
ter o mesmo tipo da variável, e o nome do get seria o get nome. Por padrão ele vai retornar esse nome. Já o set, ele é público, o tipo sempre vai ser void, o nome vai ser set nome, e eu preciso passar como parâmetro um parâmetro chamado valor, uma variável chamada valor, do mesmo tipo desse nome, né, do atributo. E por padrão o nome vai receber esse valor. Gente, a gente acabou de fazer o get e o set do nome. Agora a gente tem que fazer o get set de todos os outros. Vamos lá? Por mágica, o vídeo é bom por causa disso, eu já fiz todo o get endereço e o set endereço usando aquela mesma estrutura. Para o get é público, o tipo é string e eu retorno o valor. E para o set é público, void, eu tenho um parâmetro do tipo string, que é o mesmo nome do meu atributo endereço. E agora quem vai receber o valor é o atributo endereço. Vamos fazer agora para a data de nascimento. E na mágica, vou lá, já está pronto o nosso get data nascimento e o nosso set data nascimento. Agora vamos fazer o renda familiar passo a passo sem usar mágica, só para mostrar para vocês que o renda familiar já não é string, renda familiar é do tipo double. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer o get? Public, em vez de ser string, double tem que ser o mesmo tipo, tá? Get renda familiar, abre e fecha parênteses obrigatoriamente, e dou um return renda familiar. E o set, gente, public, continua sendo void, set renda familiar, só que agora com parâmetro eu não vou passar uma variável do tipo string, eu vou passar uma variável do tipo double. Recebe o meu valor. Então tá aqui, gente, eu fiz o get e o set do renda familiar. Só precisa terminar o CPF e o nome, eu vou fazer de uma vez só para vocês verem, né, no passo de mágica, que a gente já está craque nesse como definir os gets e os sets. E pronto, o get CPF, set CPF, get telefone, set telefone estão prontos. Quer dizer, para cada um desses atributos eu criei um get e um set. E para que serve o get? O get é um mecanismo para poder acessar o nome, né, o atributo, para poder ler, né? E o set é um mecanismo para eu poder atribuir um valor ao atributo. Simples assim. Uma das características disso aí é que agora eu posso proteger o meu atributo. Nesse caso aqui, por exemplo, o cliente.cpf, pode acontecer o seguinte: eu vou chegar lá e digitar aqui e definir que o meu CPF é o 222. Não existe esse CPF, porque não existe o CPF com esse tamanho todo, né? E do jeito que estava antes, público, quer dizer, qualquer um poderia acessar o CPF, qualquer um poderia colocar qualquer valor no CPF. Agora não. Quando eu for dar um set CPF, olha aqui, quando for dar um set CPF, eu posso verificar se o valor que vai ser atribuído ao CPF é um valor de acordo. E como é que eu faço isso? Eu posso criar uma inteligência no set aqui. Mais especificamente, eu vou criar uma regra para o CPF dizendo, olha, todo CPF tem que ter tamanho 14. Lógico que o cálculo CPF não é tão simples assim, mas vamos definir que é só esse aqui mesmo. If valor.length for igual a 14, significa que o meu CPF é válido. Senão, ele não vai atribuir nenhum valor. Perfeito, né? Então eu só vou conseguir atribuir o CPF se o tamanho do CPF que eu estou passando for 14. Nesse caso, a gente sabe que não tem 14 caracteres, tem mais de 14, tem 15, 16, 17, tem 18 caracteres, né? Então ele não vai conseguir
atribuir esse valor ao CPF. Desse jeito ele vai conseguir. Bem, agora nossa classe cliente está completa. Falta um único detalhe que nós vimos em sala de aula. Todo objeto tem que ter uma identidade. Todo objeto tem que ter uma identidade. Ela tem que ser único. Um mecanismo de a gente criar essa identidade é criar mais um atributo. Então toda classe é interessante a gente criar esse atributo, chamado ID. Esse aqui é uma característica da classe cliente que define como ele sendo único. Bem, se eu definir o atributo ID, é importante que eu crie o get e o set para ele, né? Então vamos lá criar. E pronto, a gente acabou de criar aqui o get e o set ID. Agora sim, a gente pode dizer que nossa classe está completa. Quer dizer, nós criamos apenas as características dessa classe. Falta definir os comportamentos. Isso aí seria na próxima aula. Voltando para a aula 02, ele está cheio de erro. Por quê? Porque a gente não tem mais acesso ao atributo nome, ao atributo endereço, às variáveis membros, data de nascimento e assim por diante. Para eu acessar o nome, para eu atribuir alguma coisa endereço, para atribuir alguma coisa data de nascimento, eu tenho que usar aquele mecanismo que protege. Então, em vez de ser cliente.nome, cliente.set nome. E como parâmetro, eu vou passar aquela variável do tipo string, João. Em vez de ser endereço, set endereço. Eu vou passar como parâmetro o endereço que eu quero atribuir. Em vez de eu passar data de nascimento, vou fazer o set data nascimento, onde vou passar como parâmetro a data de nascimento que esse cliente nasceu. Faça a mesma coisa com a renda familiar. E agora com CPF e telefone. Tá aí agora o nosso código pronto, efetivamente funcionando, usando os padrões de desenvolvimento que a gente gostaria de usar, né? Então, a classe pronta, os atributos e os getters e setters prontos, feitos, e o nosso programa principal, aula 02, está instanciando o cliente de uma maneira correta. Só está faltando agora definir o ID dele, um código único. E o nosso código único vai ser o 1. Esse aqui é o nosso primeiro código, né? Ele vai receber o 1. No próximo cliente, se a gente for criar um outro cliente, o código dele vai ser 2, o ID dele vai ser 2, o ID dele vai ser 3. Professor, o CPF já não identifica unicamente aquele cliente? Sim, identifica. Mas não é recomendável usar uma característica já existente no objeto para ser o ID dele. É interessante ser um objeto dele mesmo, um atributo específico para definir o ID, né? Pode ser ID, pode ser código, pode ser do tipo int, pode ser do tipo string, mas ele tem que ser específico para definir a identidade daquele objeto, tá, gente? Então a nossa aula é isso aí. É assim que nós criamos características em objetos na linguagem Java.